Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje dando uma variada no cenário aqui, a gente está com a sala um pouco obstruída, a gente está fazendo umas pequenas arrumações, então gravando aqui no escritório, aqui atrás o computador da Cris, que não está no momento, mas são os pincéis, materiais de trabalho artístico aqui da Cris estão presentes. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fotografia de rua. Este vídeo de hoje é um oferecimento exclusivo da Fotoseg Seguros. Eu vou falar mais deles ao longo do vídeo, mas a Fotoseg é uma empresa que eu sou cliente já há muitos anos. O seguro das minhas câmeras, das minhas lentes, de smartphone, também de notebook, eu faço tudo com o pessoal da Fotoseg Seguros. Mas eu vou falar disso mais para frente. Os dados da Fotoseg estão todos na descrição desse vídeo, se você já quiser dar uma olhada. Vamos falar um pouquinho de fotografia de rua. Estou com alguns exemplos aqui na tela. Eu tenho um vídeo já aqui no canal sobre fotografia de rua e este de hoje é complementar àquele. Então são outras dicas, material adicional complementar àquele. Os dois juntos formam um conjunto bem interessante para quem gosta de fotografia de rua, popularmente chamada de street photography, que é fotografia de rua, fotografia urbana, a fotografia que a gente faz nas enormes cidades nas quais vivemos. Vamos falar um pouquinho, eu estou com o meu roteiro aqui ao lado, sobre fotografia de rua e algumas dicas. Um primeiro ponto, procure ângulos altos de visão. Vou colocar alguns exemplos para vocês verem do que eu estou falando e depois eu comento com mais detalhes. Vocês viram variadas fotos que eu fiz. Essas fotos, ou eu estava em alguma galeria comercial, por exemplo, um shopping, um centro de comércio, ou um prédio qualquer que tivesse uma sacada e que tivesse autorizado que eu lá fosse fazer as fotos. Viadutos, altos de pontes. Esse tipo de ponto de vista, onde você pode estar acima da movimentação, observando o quê? A geometria dos acontecimentos, as pessoas e carros passando é ótimo, né? Enfim, os carros passando, as pessoas e assim por diante. Esse tipo de ponto de vista tem vantagens específicas. Uma delas é que geralmente você está num beiral de algum lugar e não tem como alguém passar na sua frente. Assim você tem visão limpa daqueles acontecimentos durante o longo tempo em que você precisar ficar ali à espera da sua foto. Outra coisa é que isso melhora um pouco a sua condição de segurança. Geralmente você não está tão exposto, assim, você não está bem no meio da rua, esse tipo de coisa. Melhora um pouco a sua condição de segurança para ficar ali tranquilo fazendo as suas fotos. E quando a gente se sente mais seguro, a gente rende mais na fotografia, porque de alguma maneira você consegue se concentrar mais no que você está fazendo. Então, pontos de vista altos eu utilizo com muita frequência e é um aspecto que eu gostaria de incentivar que as pessoas buscassem. Às vezes vai acontecer de você ter um pouco de burocracia para conseguir a foto. Então, se você tem lá um centro comercial que tem uma sacada com vista para um calçadão ali no centro da cidade onde você habita, e tem que pedir autorização para a administração desse centro comercial para você poder ficar ali. Então, talvez você passe por um processinho burocrático, mas nada que um pouco de conversa, de explicação, de que as fotos de repente não são para uso comercial, são para uso artístico, para o seu Instagram e assim por diante. Nada que um pouco de conversa não resolva. Eu nunca fui impedido de fotografar em nenhum dos lugares. Às vezes eu não sabia que precisava de autorização em algum local, então estou lá clicando, vem o segurança falar comigo dizendo que precisa de autorização. Ah, tá bom, então com quem que eu falo, como é que funciona? E geralmente me indicam lá a administração, a gente conversa, nada que 10 minutos conversando não possa resolver. Então esse é a primeira dica de hoje, com base nas fotos que vocês viram, escolha pontos de vista altos. Depois disso,
tem algo que é complementar a um outro vídeo que eu pus aqui no canal. Vocês devem lembrar daquele vídeo que eu falei sobre resiliência e adaptabilidade. Quando a gente fala de fotografia de rua, é fundamental ter paciência, resiliência e adaptabilidade. Vou colocar aqui 3, 4 fotos, porque vocês já viram uma dessa série, agora vocês estão vendo um conjuntinho de imagens feitas no mesmo dia. Por quê? Porque eu fiquei variada, eu não lembro, não chegou a horas, tá? Mas algo como 25, 30 minutos numa sacada de um centro comercial no centro de São Paulo, esperando que as fotos acontecessem. E eu poderia ter ficado ali à toa, eu poderia ter ficado ali e nada de bom acontecesse, ou nada que me agradasse fotograficamente. Isso acontece e você tem que estar preparado ou preparada para essa hipótese de voltar para casa sem foto, de voltar para casa sem nada. Ok, foi uma boa experiência fotográfica, eu tentei, de repente tomei um bom café em algum lugar, voltei para casa sem nada. Tudo bem, pode acontecer de dali a 1, 2, 3 anos você voltar a olhar essas fotos e dar uma outra visão para elas pensando, poxa, gostei, não gostei na época, gostei agora, então não joga fora os seus arquivos. 2. Pode acontecer de realmente não ter nada que presta naquela sessão de fotos, mas algum aprendizado, alguma prática, algum treino, você já pôde colher daquilo. Então, é produtivo de qualquer maneira. Sempre que eu falo de fotografia de rua, uma pergunta que muita gente me faz é com relação à questão de segurança. Se a gente fala de fotografar grandes centros urbanos, a questão de segurança é sempre pertinente. No Brasil e em qualquer outro país desse mundo, a gente pode ter preocupações com a nossa segurança por estar portando um equipamento que é caro, um eletrônico que pode ser assim do interesse alheio, né, de subtração e assim por diante. Por isso eu faço seguro do meu equipamento. Essa 6D Mark II que a gente está usando para gravar aqui está no seguro, a EOS RP que está aqui em cima da mesa está no seguro, todas as lentes, tudo mais. E eu já falei para vocês que eu uso a Photoseg Seguros. Tem perguntas que todo mundo me faz quando eu falo de seguro. Uma delas é, se pode fazer seguro sem nota fiscal? Sim, você pode fazer seguro sem nota fiscal, desde que você tenha fotos do seu equipamento e principalmente fotos onde o número de série do equipamento apareça. Conversa com o pessoal da Photoseg que eles orientam sobre esse tipo de coisa. A segunda coisa que me perguntam é, quanto custa o seguro de um equipamento fotográfico? Isso é algo que vocês têm que fazer a cotação com a Photoseg. Tem vários jeitos de fazer a cotação, mas eu fiz essa pergunta para eles e eles me adiantaram que algo entre 2% e 12% do valor dos seus equipamentos. Esse valor pode ser determinado pela nota fiscal, por pesquisa de mercado, tem várias formas de chegar a isso e é conversando com a seguradora que você vai chegar nesses valores. Mas varia com as coberturas, varia com o tipo de coisas que você está adicionando. Então, se tem o seguro só para Brasil, se vai viajar, se tem seguro de furto e roubo ou outras coisas como danos elétricos e assim por diante. Então, como é muito variável, a resposta que eles me deram foi entre 2% e 12% do custo dos equipamentos. Os seguros que eu já fiz com o pessoal da Photoseg, tentando cobrir tudo que eu imaginava que fosse pertinente dentro do meu trabalho, giraram sempre entre 5% e 7% dos valores dos meus equipamentos. E assim, vocês já têm uma referência. Sobre como fazer o seguro, tem o endereço da Photoseg, que é o photoseg.com.br, tem os telefones, contatos de WhatsApp, eles têm também um aplicativo para Android. Todas as informações sobre todas essas formas de contato estão na descrição desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo numa Smart TV que dá trabalho lá para ver a descrição, guarda o link, depois você dá uma olhada no seu computador ou no smartphone, porque ali você vai conseguir acessar a descrição do vídeo e esses links todos. Pessoal da Photoseg, eu nunca tive que acionar o seguro, vale dizer isso, porque é uma outra pergunta que me fazem, e aí vale vocês darem uma olhada, na página deles no Facebook, o link vai estar na descrição, tem os relatos de variadas pessoas que são clientes deles e que alguns tiveram que acionar e alguns não. Vale dar uma lida nesses relatos, porque aí são consumidores reais que estão contando as suas experiências. Eu nunca tive o azar de ter que acionar o seguro. Assim, eu tenho seguro, eu pago pelo seguro e eu torço para nunca utilizá-lo. Mas quando acontece de utilizar, tem pessoas que já utilizaram e que deixaram os relatos lá na página do Facebook. Mas vamos voltar às dicas de fotografia de rua. Eu estou aqui com o meu roteirinho, vamos ver se eu
Não estou esquecendo de nada. Falei da Photoseg, falei de ponto de vista alto, falei de resiliência, persistência, paciência, e agora a gente vai inverter a lógica do ponto de vista alto para um outro ponto de vista, que é o ponto de vista baixo, o ponto de vista rente ao chão. Eu uso muito, vamos colocar umas fotos aí, porque em seguida eu explico para vocês. Então, eu uso muito esse ponto de vista da câmera colada no chão por várias razões. Um dos primeiros pontos, tanto para ponto de vista alto quanto baixo, é que nós vamos mudar um pouco o nosso jeito padrão de ver as coisas. Quando você é um ser humano adulto, você tem a sua altura, então uma vez que você fica ou sentado ou em pé, você vê todas as situações da sua vida baseado nesses dois pontos de vista. Sentado numa mesa de café e olhando o movimento, em pé andando pela rua. Sentado no seu carro olhando pela janela ou em pé andando. Quase sempre a gente usa esses dois pontos de vista com mínimas variações. Tipo, um pouco mais alto olhando da janela do ônibus, por exemplo. Mas a gente tem pouca variação. Então, quando a gente escolhe um ângulo de vista muito alto ou muito baixo, nós estamos fazendo uma diferença sobre o que usualmente nós e todas as outras pessoas observam e percebem. Assim, ter um ponto de vista diferenciado ajuda a ter uma fotografia que possa ser vista como criativa. Esse é o aspecto número 1. Aspecto número 2 do ponto de vista super baixo que eu gosto de usar é valorizar o chão onde pisamos. Eu tenho uma visão um pouco filosófica sobre essa questão do chão no qual pisamos. O chão no qual pisamos geralmente estava lá antes de nós e estará lá depois de nós. Geralmente ele é feito de um material mais rígido do que nós mesmos e ele é mais durável do que nós mesmos. Tá bom, o espaço urbano tem reformas, trocam o calçamento, tal, ao longo da vida de uma pessoa dura lá 70, 80, 90 anos, sei lá quanto tempo de vida a média do ser humano. Mas a cidade de São Paulo já existia antes de eu nela nascer e habitar, e ela existirá depois que eu não mais estiver aqui. Então eu tenho essa visão filosófica de que quando a gente mostra o chão onde pisamos, o chão onde andamos, o chão onde nos deslocamos para ir dos lugares que vamos, a gente sai da nossa casa onde a gente está pisando do chão, anda pelo chão, vai até outro lugar, o chão nos conduz, ele é que nos dá acesso a tudo aquilo por onde a gente circula, os lugares para onde vamos. E eu acho que a gente valoriza pouco o chão na fotografia, porque vivemos tanto tempo em cima desse piso e a gente ignora tanto essas texturas, essas geometrias, essas linhas, grafismos. Há muita riqueza visual nesse chão que a gente tanto maltrata, porque a gente pisa nele o tempo inteiro. Então eu tenho essa visão filosófica de que é interessante fotografar o chão onde pisamos. E eu gosto de incentivar esse ponto de vista, seja porque ele é diferente do usual, seja porque ele traz uma leitura talvez um pouco aprofundada, que muitas vezes nós nos esquecemos. Então, eu já falei de ponto de vista alto, ponto de vista baixo, resiliência, persistência, paciência. Faça seguro do seu equipamento para você andar mais tranquilo. E a última dica que eu gostaria de dar é assim: invista num equipamento simples o suficiente para que o equipamento não seja um trambolho chato na sua mão. Atualmente, o meu conjunto de fotografia de rua é esse aqui, a FD 28mm 2.8 e a EOS RP. Eu faço fotografia de rua com 24, 28mm o tempo todo e eu gosto dessa câmera porque ela é pequena, compacta. Meu monitor entrou em sono profundo aqui. Voltou. Tem a questão do monitor girar, então eu posso pôr a câmera no chão e virar o monitor para cima para conseguir compor com facilidade. Então essa câmera, ela tem toda a qualidade que eu preciso num tamanho, peso super compacto. O fato de usar uma lente vintage agrega um tipo de estética que eu gosto na foto, que eu já falei disso naquele vídeo sobre adaptadores de lentes e usando lentes vintage em câmeras mirrorless. Esse é meu kit de fotografia de rua. Então, eu saio com uma bolsinha muito pequena com esse equipamento e aquele tripézinho pequeno que é o Manfrotto Pixie, que vai na mesma bolsinha. Então, ponho a câmera quase no chão, em cima do Manfrotto Pixie
e ali eu consigo fazer as minhas fotos desse tipo de altura. Ou tô lá na sacada, em cima também o Manfrottin Pixie consegue apoiar em lugares estreitos. Eu uso esse tripézinho com essa câmera, com essa lente, e é o meu conjunto de fotografia de rua. Eu falei uma vez num vídeo que eu chegava a andar 20, 30, 40 quilômetros para fazer fotos, e eu realmente ando. Às vezes que eu pego um dia inteiro para fazer fotografia de rua, eu vou mapear isso, eu vou instalar um aplicativozinho no meu celular só para um dia mostrar esse mapa para vocês. Mas eu ando muitos quilômetros, porque muitas vezes eu prefiro nem pegar metrô para grandes distâncias, e eu vou indo a pé, porque no meio do caminho eu posso achar cenas que eu não acharia se eu estivesse dentro do trem ou dentro do carro. E dentro do carro eu posso até ver a cena, mas eu não posso parar, não tenho onde estacionar. Então, andando a pé, você, 1, privilegia a sua saúde. 2, consegue ângulos, pontos de vista que você não conseguiria de outra forma. 3, você se põe na sua cidade e vive a sua cidade, pisa no chão da sua cidade e se relaciona com ela, com as pessoas da cidade, de uma forma mais intensa, e eu acho que isso tem muito a ver com fazer fotografia de rua. Porque fotografia de rua é viver a rua, é viver a cidade, não é simplesmente extrair dela imagens que a gente venha a achar interessantes. Por isso eu vou muito a pé. Então invista dinheiro em calçados confortáveis, guarda-chuva, porque você vai precisar, e um equipamento leve. Se você anda com 3, 4 lentes, uma câmera muito pesada, você não vai conseguir andar demais e aí você não vai conseguir o desempenho que você gostaria com a sua fotografia de rua. Pronto, foram as 5 dicas que eu queria ter dado neste vídeo. Lembrem-se de consultar todas as informações sobre a Photoseg na descrição deste vídeo. Eu realmente recomendo o trabalho deles, sou cliente deles há muitos anos e não tem... Eu acho que seguro é aquilo que a gente paga para não usar. É óbvio que a gente torce para nunca ser roubado, assaltado, furtado, e faremos o possível para que isso não aconteça. Então, por exemplo, ande em grupos na sua fotografia de rua ao invés de sozinho, se assim você se sentir mais seguro. E é mais seguro andar em grupo do que sozinho. Então tome outras medidas de segurança que não simplesmente ter o seguro. A gente torce para nunca usar. É que nem plano de saúde. A gente gasta nele para não usar. Ninguém quer ficar doente e ninguém quer ser roubado, furtado, vítima de violência. Mas, na ocasião de você precisar, o investimento que você faz num equipamento é muito alto. E com as constantes flutuações econômicas que o Brasil tem, você ter o seguro para pelo menos dar uma segurança, seguro para segurança é ótimo, por isso que chama assim, para o teu investimento, eu acho que é uma dica bem importante. Eu agradeço o pessoal da Photoseg Seguros que sempre me ajudou muito, sempre tirou todas as minhas dúvidas quando a gente quer fazer um vídeo aqui para o canal. Esse é o segundo vídeo que eu falo da Photoseg, tem um outro vídeo mais antigo falando deles. Então eles sempre tiraram todas as minhas dúvidas, são pessoas muito gentis, solícitas, atendem ao Brasil inteiro e permitiram, com o apoio deles, que este conteúdo fosse gerado para vocês. A gente se vê por aí, pessoal. E quando eu parar de falar, você vai ver a chamada do meu curso de composição em fotografia. Muito do que eu falo nesse curso de composição se relaciona com fotografia de rua, com fotografia de paisagens, com a fotografia que não necessariamente a gente faz profissionalmente, mas as técnicas ali mostradas também se aplicam para o uso profissional da fotografia. Mas eu dei uma ênfase para quem tem a fotografia como um hobby sério, que investe, que vai viajar e gosta de trazer boas fotos das suas viagens. Então dá uma checada no meu curso de composição em fotografia. A chamada para ele vai entrar assim que eu parar de falar. Até mais. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo.
As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!